dia, povo de Deus. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre ti. Amém. Sei que Deus vai falar contigo nesse dia de hoje. Deus tem algo novo todo dia. Na realidade, Deus é novo todo dia. Deus não envelhece. Nós passamos nessa carne, no espírito nós não passamos nunca. Mas para Deus falar contigo nessa manhã, para Ele fazer de você o líder que Ele quer que seja feito de você. Eu conheço praticamente todos os estados do Brasil. É pouco pastor que já foi 2 vezes na Amapá. Eu já fui 2 vezes. Esses dias o Ledilson falou para mim: vou te enviar para Amapá. Eu falei: você já foi lá 2 vezes? Ele falou: não, quando você for 2 vezes eu vou. Agora, se o meu pastor mandar, eu tenho que ir. Mas ir lá não é muito fácil não. Principalmente se você for lá em janeiro. Lá chove todo dia, o aeroporto alaga. Aí o avião dá um rasante e volta para Belém do Pará, e eles transferem o teu voo para outro dia. Já fiquei dias lá esperando o aeroporto esvaziar de água para o avião. E sabe o que eu vi em muitos lugares? Eu vi, não era o Espírito Santo, era Jezabel. Jezabel é um espírito de controle, de autoridade. Eu tenho lutado anos não viver o controle de Jezabel. E hoje daqui a pouco vou falar sobre ela, mas antes eu vou falar uma outra palavra. Eu me lembro que quando eu enviei o pastor Lázaro, ele está até a esposa dele passando por uma cirurgia em Goiânia, ele ficou comigo aqui antes do congresso uns dias. Ele tinha 2 anos de fé. E ele estabeleceu uma igreja, passou por um treinamento na Água Boa, abriu uma porta, depois foi para Sorriso. De Sorriso agora ele já implantou outra igreja, já está se encaminhando para implantar outra. Depois deu tempo, enquanto eu era criticado por ter mandado Lázaro, eu assisti o Edenivaldo pegar uma discípula 1 ano e 4 meses e mandar. E ela já tem quase discípulos prontos para ir. A Lucia e o Francisco já têm discípulos quase prontos para ir. Doidinha para abrir um trabalho. Elas têm cobertura sobre as pessoas, não manipulação e controle. Centralizam a vida das pessoas no seu umbigo. E infelizmente a religião e Jezabel precisa da religião, tem feito isso. Tem passado para as pessoas e provado para elas que elas não servem para a obra, servem para engrossar o seu caixa. Por isso que às vezes tem que vir seca, tem que vir juízo para quebrar o governo. Até acidentes, problemas para quebrar o governo. E eu queria que você orasse, pedindo para o Espírito Santo fazer de você um desafiador, uma desafiadora. Eu sempre consigo ver Deus do céu esperando por homens que são homens que aceitam os desafios de Deus, mulheres que aceitam os desafios de Deus. E eu vi um Moisés dizendo assim: eu sou meio ruim de fala. Ele falou assim: agora você vai ser Deus. Ele colocou Moisés numa responsabilidade maior. Ele falou assim: comigo não tem conversa. Eu já assisti o julgamento de um pastor por horas em um arrebatamento de espírito que o Senhor me levou no céu. E esse pastor foi condenado em 100% das suas atitudes. E uma das atitudes era oprimir pessoas, não deixar as pessoas ir. E esse é um dos maiores julgamentos que vai vir sobre o Brasil. Eu conheço gente que tem 20 anos que tem profecia, mas o pastor tem milhões no caixa e ele não quer gastar 3 mil com ele nas nações. Quer o dinheiro dele, $1.000 ele sobreviveria. Tem milhões no caixa, conheço muitas. E o José Rodrigues conhece muitas. E o carro que ele deu para o filho dele vale $150 mil, que ele deu para o menino dele da pau. Mas prende a obra de Deus. Eu queria que você
orasse para o Espírito Santo usar você. Pai, nós oramos essa de manhã. Que sejamos livres. Que tenhamos no nosso caminho o discipulado que o Senhor teve. Que tenhamos no nosso caminho o discipulado que o Senhor teve. Que tenhamos coragem de parecer com a Bíblia, não com o diabo e não com Jezabel. Que não se movemos mais pelo sistema podre da religião. Pai, fala com esses homens, essas mulheres, porque eles são totalmente seus, eles são propriedades exclusivas de Jesus Cristo. Muitos frutificando, alguns ainda amarrados, alguns com religião, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Tome seus assentos. Sempre em eventos de intensivo, de congresso, porra, dormiu bem e tal. Eu não dormi bem não. Quando começou aqueles barulhos dos raios, fazia tempo que eu estava acordado. Mas no meu espírito passou tanta coisa boa, sabe? E eu adorei muito essa manhã, essa madrugada. Estou debaixo de um mover de adoração. Estou numa vontade de adorar. E quando nasce um ministério, quando está nascendo um homem, uma mulher para Deus, as primeiras coisas que você disser para ele, ele não vai esquecer. Se perguntar para o Denivaldo, da primeira conversa que eu tive com ele, ele lembra. Quando ele entrou chorando lá em casa, antes dele chegar lá em casa, Jesus falou assim: está vindo um homem aqui, eu estou pegando ele. Diga para ele que se ele me obedecer, eu cuido da casa dele. Quando ele foi chegar meio despreocupado, pastor, eu posso falar? Eu falei, eu posso falar antes? Ele falou assim, pode. Eu falei assim, Jesus vai devolver sua família, vai cuidar de você. Se você vir, agora, já estou aceitando a Jesus. Depois ele quis dar umas duas fugidas, sabe? Mas aí Jesus tratou com ele. Ele fugia de mim, Jesus falava, Jussi, fuge dele. Ele voltava para o reino, Jesus falava, te devolvo tua esposa. Jesus é bonzinho demais, né? Você vê que preocupação que ele tinha com o menino que a mãe colocava diante de Deus. Ele falou assim, eu tenho que responder a essa mãe. Era um José fugindo de Deus, que gostava de futebol e de forró. E ele tinha que gostar de discípulo e de Bíblia, né? E aquilo que nós dissemos para os discípulos, né? E a primeira coisa, eu já vou entrar nessa questão teológica maligna, podre. Jesus chamou uns homens. Ali tinha mentirosos, mau caráter. Ali tinha gente que negava. Ali tinha Judas que roubava. E ele disse que ele chamou eles de apóstolos, os quais os chamou apóstolos. E falou, Barjonas, seu nome agora vai ser Pedro. Eu procuro viver essa unção, não as coisas que o diabo criou através da religião. Eu abomino religião. Tem um menino aqui que eu estou cuidando dele há tempo. Daqui um pouco ele está aqui. Só que um endemoniado da religião aí, que eu também estou socorrendo esse endemoniado, que não vai prestar para nada. Vou lavar as mãos na bacia na frente dele nesses dias. E foi nele. Ele foi liberto, o pastor dele deu carta de alforria para ele. Ele foi nele, você tem que ter uma denominação. E colocou ele debaixo de um negócio que o meu amigo Luiz Hermínio chama de endemoniação. E aí no culto ele tinha que falar, nós dá, entende? Não dá para falar o nome daquilo lá. A podridão, onde é que tem mais adúltero e maçom naquela igreja do que homem de Deus e discípulos, sabe? Uma podridão evangélica. E Deus falou com eles desses dias. Ontem ele sentou comigo depois do culto e falou assim, pastor, eu estou 1 ano na endemoniação, como diz o Luiz Hermínio, e eu comecei a deixar de ser filho. Estou virando bandido. Ele queria levar uma carta lá hoje, se desligando, porque foi ele que se ligou lá. Eu falei, foi você que fez isso? Foi o diabo, foi você? Ele falou, eu quero ser filho para mim ser pai. Diga comigo, quero ser filho para mim ser pai. E eu queria que você vá para Lucas 5,
Diga comigo, discipulado que transmite confiança. Sabe aqui em Lucas 5, Jesus chega a ministrar uma palavra e ele vê eles limpando as redes, e ele fala com eles que ele precisava de um barco, e ele pega um barco e ele fica sentado. Diga comigo, Jesus sentado e a multidão de pé. Vocês notaram que o meu pastor fica sentado? Sabe quem mostrou para ele que ele tinha que ficar sentado? Eu, há mais de 10 anos, doía os pés do meu pastor. Eu falei, mas eu conheço 3 grandes líderes. Ele falou, quem? Eu falei, Moisés, Jesus e o José Rodrigues. Só que tem uma coisa que o José Rodrigues não faz. Eu falei, o que? Ele não senta para ministrar. Moisés sentava para ministrar, Moisés sentava para os caras segurar as mãos dele levantadas, e Jesus sentava. A primeira ministração de Jesus em Lucas 5, ele senta para ministrar. Então ele sentava um pouquinho. Hoje não, ele já senta, ele já falou no carro, uma cadeira e uma mesa. Você vai pôr uma cadeira, tira aquele seu galpão de lá, chama isso aqui, esse negócio aqui, tira aquele negócio lá que me atrapalha, põe lá em cima uma cadeira e uma mesa, para ele sentar. Mas eu que falei para ele vinha de um sistema de religião, e hoje ele tem muito mais unção sentado. Vocês viram que tinha um pouquinho de unção? Não tinha? Você viram que ele não levantou e fez a pessoa falou, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Aí vocês tudinho queriam morrer. Você viu? Diga, discipulado transmite confiança. Aqui Jesus pegou eles em um momento de crise. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ontem o pastor falou para mim, eu estou com isso atrasado, isso atrasado, isso atrasado. E eu falei assim, fica tranquilo, essa semana Deus vai mover a seu respeito. Eu tenho total confiança que Deus vai mover, porque Ele não deixa minhas palavras cair. Porque Ele queria que aquela pessoa confiasse. Faz assim, te aquieta assim, Deus vai agir, pronto, e Deus age. Amém? Esses dias a Ketri me ligou, pastor, aqui, pai, está aqui um negócio esquisito. Se o Adeildo ir para o hospital, ele não vai para a Índia. E a Ketri ferve nação dentro dela. Mas e se ele morrer, pai? Eu estou em dúvida, eu estou mais Cassandra do que com ele. Porque esse povo aqui precisa do Adeildo vivo. Eu falei, não é esse povo aí, o Brasil precisa do Adeildo vivo, a Índia precisa do Adeildo vivo. Só que quando ela falou assim, meu espírito começou a borbulhar dentro de mim. E eu sabia que eu escutei o bramido do leão da tribo de Judá. Eu falei, leva o celular para o copastor dele. E eu comecei a ministrar o copastor dele. Enquanto ele não urrou na unção, eu não parei. Eu falei, agora você está pronto. Eu digo, você vai ter que fazer uma loucura. Ele falou, que loucura? Eu falei, loucura? Eu não posso passar para você a loucura, que daí quem vai para o manicômio sou eu. Faça a loucura que Deus te mandar. E reúne os intercessores. E aí eu movi intercessão. Deus me dava tanta palavra de profecia que parece que eu estava do lado dele, dando para mim e para o William. Palavra de profecia. Levanta-te, porque o Senhor resplandece sobre ti. Vai, pisa as nações. Hoje é o fim dessa guerra. Depois eu liguei para Deus. Hoje termina essa guerra. Com 40 batidos no coração por minuto. E eu falei, hoje termina essa guerra. Amém, pastor? E a guerra terminou naquele dia. Tá certo que eu acionei todas as igrejas do ministério e uma porção de igrejas fora. Era uma guerra contra um gigante. Contra gigante, a Bíblia diz, para a gente despertar, acorda o leão que há em ti. Acorda a leoa que há em ti. Na hora de rugir. Aqui, Jesus pega eles depois de um dia de uma noite, tinha dado nada, num momento de crise. E Jesus prega, porque eles precisavam escutar uma palavra. Às vezes você tem que falar uma palavra para a pessoa, para depois você liberar a palavra. Diga comigo, fala a palavra e libera a bênção. Porque ele precisa crer no que você vai falar. Ele vai crer no que você vai falar, sabe por quê? Porque você vai abençoar ele. Ou daí ele tem um dizer, porque nós temos um chavão evangélico que miséria transforma as vidas. Ou se miséria transformasse a vida toda, a Etiópia era crente. É onde mais tem miséria, órfão morrendo de fome, bruxaria e guerra. O que transforma as pessoas, elas ouviam a palavra. E Jesus pregou e botou o barco bem pertinho das redes deles ali. Aquela multidão estava incomodando eles. E Jesus estava perturbando aquela multidão com a palavra, e Pedro ouvindo. E quando Jesus terminou, ele falou assim, joga as redes em alto mar.
E Pedro falou assim: sobre a tua palavra. E os peixes são pegos. E eu quero dizer que aquilo não é uma figura. Aquela hora era uma figura de bênção financeira. Alguém que veio desesperado financeiramente. Ele liberou uma palavra de bênção depois de uma falta de dinheiro. E depois da bênção de dinheiro, quando chega, Pedro fica apavorado com o tamanho do monte de dinheiro que veio. Diga, apavorado com a bênção. Ele não falou: é porque vocês estão murmurando, é porque vocês estão em pecado, é porque não vai vir dinheiro, é porque você está frouxo, é porque você não deu dízimo. Não, eu quero te abençoar, Pedro, para você crer que eu abençoo. Amém? E ele abençoou eles. E ele vem, Pedro vem atemorizado. E Pedro diz: olha, eu sou pecador, eu nem mereci isso aqui. Não é porque você merece, graça não é porque você merece. Abençoe pela graça, vive pela graça. Amém? E aí Jesus falou assim: Pedro, essa palavra deveras, né? Vindo Simão Pedro, versículo 8, prostrou os seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, sou pecador. Por causa da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, não tenha medo, de hoje em diante deveras serás pescador de homens. Diga comigo: deveras, de hoje em diante farei de você. Cara, você tem que ganhar alma. Não, eu tenho que trabalhar o discípulo até ele ganhar alma. Se é um ano, se é um mês, não interessa. Tem gente que com um dia, Jesus encontrou aquela menina, aquela mulher adúltera lá de João 4, no primeiro dia ela se tornou uma ganhadora de almas. Mas quando ele encontrava o fariseu, ele sabia que ali ia ter uma dificuldade. Eu discipulei um moço aqui, vocês lembram de um baterista que tinha aqui? Do dentão grande, ele era da igreja do Véu. 3 anos e 6 meses para mim ver ele entregar o primeiro dízimo aqui. Hoje ele é um dizimista fiel, ele não está mais aqui, ele foi cuidar dos pais no Paraná, casou com uma das meninas, tirada da droga, e tem uma família linda. E são nossos intercessores. Eles oram e jejuam por nós. Ele andou todas as igrejas da cidade. Ele falou assim: achei um homem parecido com você aqui. Eu falei: não lembra não, vai procurando. E ele achou uma igreja de batalha espiritual, de jejum, uma igreja que tem uma identidade forte contra o pecado. Diga comigo: não temas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia eu ouvi uma história, e essa história eu me identifiquei muito com ela. Essa história era de um grande navio, desses cruzeiros que fica andando de cidade em cidade, de capital em capital, sai da Europa, vem para a América Latina, volta. E a história relata que uma menina se jogou de um cruzeiro daquele para se suicidar. E eles deram conta de parar o cruzeiro, a menina não afundou. E ela ficou gritando por socorro, alguém viu ela se atirar. Eles voltaram ao cruzeiro com muita dificuldade, porque ele faz muita onda. E eles conseguiram devagarzinho encostar perto dela. Abriram aqueles lugares, eles estavam procurando uma maneira de descer um bote para ir pegar ela. Alguém se atira lá de cima, lá dentro do mar. E funda lá no mar, volta para cima. E já jogaram uma corda para ele, e ele nadou até a menina, amarrou ele, a menina puxaram para cima. E aquele homem então era um grande herói. Você vai entender meu ministério hoje. Aquele homem era um grande herói. De noite teve uma reunião. Muitas pessoas, ele era um pobre, e começaram a enriquecer aquele homem, e falar, e admirar a coragem dele. E ele pediu para todo mundo fazer silêncio, que ele queria falar uma coisa. Eu preciso falar. Os pés cheios de presente, de dinheiro. Então fala. Não queria deixar o coitado nem falar, parecia que o líder lá era o Davi, né? Aí ele falou assim: eu quero saber só uma coisa. Não, nós vamos. Eu quero saber quem me empurrou na água. Eu sou esse camarada que empurra as pessoas na água. Um dia daí ele me ligou, Deus me deu um sonho. Eu estava com o Rinaldo no quarto de um hotel, contando o sonho que Deus tinha me dito do sonho. Eu digo dele: ele tem que abrir um ministério, registrar o ministério. O ministério dele vai ser conhecido, ele tem que ser de lá. Ele não é mais daqui. Ele não pode ter documento aqui, ele só tem que ter documento lá. Ele não é mais daqui, Deus transportou ele. Quando eu acabei de contar a história, sabe quem liga? O Adeildo.
Eu disse, vai fazer assim, assim, assim. Rumo umas cadeiras, uns crentes ruins para ir te treinando. Depois eles vão embora tudo. Mas a Bela e o esposo dela estão aí, que são os primeiros casais, um angolano e uma portuguesa que ele ganhou para Jesus. E assim começou o ministério dele. E hoje ele está nas nações. Amém? Diga, transmite confiança. Esses dias o Giovanni e a Vel vieram lá em casa, meio chorando, falou assim, meu coração está queimando, porque o dia que nós tivemos sonhos que eu tinha que abrir uma igreja em Dourados, Deus falou comigo que foi o Luciano. E ele veio lá em casa, pastor, nós vamos orar, né? Porque ele tinha vindo de Dourados. Naquela noite ele sonhou que eu dizia, você vai para cima, você não vai descer, você vai para o Nordeste. Só que passou uns anos, né? Porque esse sonho foi antes do Luciano ir para Dourados. 6 meses antes. Né? E está completando 4 anos já lá, né? 4 anos. Agora ele está indo para o Nordeste. Tá fazendo, quando ele chegar no Nordeste, está fazendo 4 anos do sonho que ele teve indo para o Nordeste. Ele queria ir para a Tailândia antes. Falei, primeiro para o Nordeste, me estabelece uma igreja e vê se dá conta de cuidar dela. E Jesus, ele fazia assim. Ele falou, eu garanto, de hoje em diante eu vou fazer de você um pescador de homem. Diga para quem está do lado, você vai ser um pescador. Observa aqueles homens cheios de deformidade. Vai lá para Lucas 9 para você ver uma coisa. Lucas 9 diz, convocando, tendo Jesus convocado, diga convocado. Está convocado aí na tua Bíblia? Eu gosto desse negócio de convocado, né? Sabe quanto eu gastei o ano passado por convocação? E eu joguei a toalha para o José Rodrigues pedir socorro esses dias agora. Eu tenho que estar em 2 intensivos. Eu tenho que estar no encontro profético e na reunião de Caldas Novas. E eu fui mais em 5 convocações. Uma até eu chamei o Luciano, a Devonzira, alguns foram noutra convocação. Só que, quando eu contabilizei o hotel e as despesas, eu tinha gastado, em 9 vezes que eu fui lá, e uma até Caldas Novas, fora outros lugares que eu fui para eles, eu tinha gastado 12 mil reais. Eu falei para ele, o senhor disse que eu não tenho que terminar no vermelho. Eu terminei no vermelho com dinheiro emprestado que eu não dei conta de devolver. Mas eu fui em todas as vezes. Esse ano o senhor vai fazer eu gastar 20? Aí você pode me dar 40 e prega. Aí ele falou assim, não, eu vou te pedir só 3 vezes fora as outras. Só 3 convocações. Eu falei, essa é a minha testemunha. Eu falei, eu vou começar a convocar meus pastores para vir para cá. 12 vezes por ano para ficar aqui. 4 dias comigo. Vocês aguentam? Fim do ano eu ainda tinha um discípulo. Sabe que ainda tinha? Tinha o William, né? Ele ia estar aqui. Bravo comigo. Daí que ia dizer que eu tinha feito uma coisa errada. Que você fez uma coisa errada. Mas diz aqui, tendo-os convocado. Diga convocado. E eu vou fazer uma convocação extra esse ano, viu? Eles vão saber por quê. Deu-lhes poder. Diga convocou. E deu-lhes poder e autoridade. Diga comigo, poder e autoridade. Poder é para manifestar os sinais, entende? E liberdade para agir. Diga manifestação e liberdade para agir. Eu sempre digo, dá poder, descobre quem é. Tem gente que rebela, me difama porque eu dei poder para ele. Se eu não tivesse dado poder, porque se você murmurar, eu te tomo uma igreja, ninguém murmurava de mim. Só que ele fica com o diabo, vai preso lá, você não conhece a pessoa nunca. Você tem que dar poder para conhecer as pessoas. Agora a autoridade, aí dependeria, sabe do quê? Porque logo depois você vai ver eles voltar e o demônio não saiu. E eles tinham poder e autoridade. Faltava o quê? Jejum e oração. Você observou que ele deu algo e eles não tinham? Mas poder eles tinham. Para expulsar alguns demônios. Tem alguns demônios aí na tua Bíblia? Todos? Está aí todos? Na minha também está todos. E às vezes a gente vê um pastor numa luta tão grande com o demônio não sai, né? Mas você observou que ele falou é para ir todos embora? Também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diga comigo, isso foi para os 12. Vai para Lucas 10 agora, versículo 19. O primeiro princípio é dizer, você vai frutificar. Jesus disse, eu vou fazer você um pescador de homem. Diga, primeiro, diga comigo, primeiro, diga a ele, que ele vai ser o pescador de homem. Segundo, dê poder e autoridade. Por quê? Porque quando você dá poder e autoridade, você conhece quem está andando contigo.
Ali tinha traíra, tinha ladrão, tinha tudo. Mas Jesus chamava eles de apóstolos e dava poder e autoridade. E Jesus enviou eles e olha, vocês vão abrir igreja que eu vou tirar férias. Versículo 19. Eis aí, vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Mas observa agora o versículo 17. Para quem Jesus estava falando isso aqui? Se era para os 12. Olha o 17. E então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios obedecem nós pelo teu nome. No capítulo 10 ele envia os 70. No capítulo 9 ele envia os 12. Diga: você envia os primeiros e continua treinando. Irmãos, agora eu vou tirar férias, eu já fiz a minha parte. Não, ele enviou uma equipe de 12 e partiu para uma equipe de 70. Você está me acompanhando? E o que ele fez com os 70? Com os 70 ele fez algo melhor. Ele liberou algo maior sobre aqueles. Olha esse versículo. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Só que ele enviou uma garantia agora. Ele falou: vai haver seta, vai haver luta, vai haver briga, vai haver crise, vai haver jeza, vai haver rebeldia. Mas ele falou assim: eu quero que vocês guardem uma palavrinha. Pedro tinha tanto problema dele ver a primeira palavra e não ver a segunda. Jesus falava: eu vou ressuscitar. Ele falava: você não pode morrer. Mas sempre a explicação para Pedro terminava era com a ressurreição. Mas Pedro só escutava que ele ia morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não, quando se fala de uma luta, Deus tem o começo de uma luta, o meio de uma luta e o fim de uma luta. Amém? E você foi chamado para dizer: essa luta vai ter fim. Agora o dia talvez demore, porque as lutas nos moldam. Sabe quem que sabe quanto você tem que ser moldado? Sabe quem? O Espírito Santo que mora aí dentro. Esse sabe. Quando você ora em língua, tá? Ele está falando: papai, eu vim morar num jabá. Quem sabe o que é jabá? Jabá é uma pelota de carne feita no pilão lá no Nordeste. Eu vim morar numa irmã que é só a carne, só a rebeldia. Eu estou no irmãozinho aqui, cabeçudo, teimoso, birrento, e o Espírito Santo está ali dentro. E falou: Senhor, dá um jeito, traz uma angústia, uma afliçãozinha, uma tribulaçãozinha, uns probleminha. Faz alguma coisa, senão esse homem, essa mulher vai me matar. Só que Jesus disse assim: e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Diga comigo: se eu viver os sentimentos e o momento, vou ter vida de derrotado. Agora, se você viver a palavra e a visão profética, sempre você vai se comportar como um vitorioso, como uma vitoriosa. Porque você vai ver Jesus dizendo que teriam tribulações, aflições, perseguições, você ia apanhar na cara, os seus famílias, seus inimigos iam colocar você na cadeia. Diga comigo: faz parte do pacote. Mas deixa eu dizer para você, quando ele falou de batalha espiritual, ele diz: eu vou dar para vocês autoridade, e vocês vão esmagar. O escorpião é a figura daquele que pega por detrás, a serpente também, até o que vem por detrás, vocês vão esmagar a cabeça deles. E vocês vão ter poder contra a força do diabo. E eu quero garantir uma coisa para vocês: eu vou garantir que vocês vão sair ilesos lá na frente. Se você apanhar na cara, essa machucadura não vai ficar. As coisas que vão acontecer, nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Diga: discípulo, precisa ouvir isso. Porque existe o dia que o líder precisa do discípulo. Quem está na frente do trabalho sabe que existe o dia, Edmar deu uma palavra aqui para a minha igreja esse dia de noite, o dia que o líder clama por 3 companheiros e abre o coração com ele. Vela comigo pelo menos 1 hora. Minha alma está angustiada até a morte. Sabe de onde ele vai tirar força? Aonde ele colocou.
Você que tem líderes fortes, foi você que colocou força dentro deles. Você que não tem ninguém que presta, infelizmente, pastor, apaga o que você tem ensinado e começa a ver o que Jesus ensinou. Que você vai ter líderes fortes contigo, guerreiros fortes contigo, porque Jesus disse: eu vos dou autoridade, eu vos dou poder, e vocês vão pisar, vocês vão vencer, vocês vão repreender. É claro que no meio da guerra vai acontecer situações. Aí ele falou assim: e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Nada, absolutamente nada. Próximo item. Vou lá para João agora, João 14, 12. Como Jesus falou com eles a respeito de milagre. Ontem o irmão veio falar para mim um sonho, e ele está tendo muita crise para tratar com o orgulho dele, da mulher. E até ele estava admirando se Deus podia usar ele. A jumenta de Balaão não tinha Espírito Santo. A jumenta de Balaão não tinha pastor. Eu sempre me acho melhor que a jumenta de Balaão. Fico doido para ver 2 anjos, ela viu só um. E eu falo para Deus: a jumenta viu a espada. Deus, eu quero ver a cesta com os ovos da galinha de ouro, os ovos de ouro que a galinha de Deus botou, né? E ele estava admirado com ele mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você: os dons são liberados. A mudança do caráter é um caminho de transformação. Esses meninos que Jesus vai dar essa palavra aqui agora para eles, Jesus sabia que ali tinha nego que roubava o dinheiro do caixa. Ali tinha um camarada que ia negar ele e jurar que não conhecia. Ali tinha um bando de frouxo, e tinha João também. Esses dias de um pastor que eu pastorei, escutei ele falando para outro pastor aqui dentro: eu não sei fazer discípulo. Fiquei olhando para ele. O que é fazer discípulo? Se relacionar com a palavra. Não existe uma maquininha de moer carne. Se bem que se Jesus parasse numa lanchonete para comer um salgado, ele ia pedir um pastel, só porque lá dentro tem carne moída. Ele gosta de uma carne moída. Versículo 12: em verdade. Por que ele repetiu essa palavra 2 vezes? Diga que em verdade. Em verdade. Às vezes uma pessoa está dizendo: pastor, então de Portugal, eu olho para ele assim, faço uma cara que eu estou duvidando da conversa. Você não acredita em mim? A Bela fala: você não acredita em mim? Jesus falou assim: em verdade. Em verdade. Ele queria que a palavra verdade ficasse gravada na mente como alicerce do que ele ia dizer. Ele falou assim: em verdade. Em verdade. Aí ele construiu um alicerce para ele colocar a bênção. Diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Ele não falou: olha, você não presta porque você tem fraqueza, você não presta porque você ainda tem uma dívida, você não presta por causa disso, você não presta porque você murmura. Ele falou: em verdade eu te digo, você vai fazer o que eu faço e vai fazer maior. E a sombra de Pedro curou. Pedro viu isso. Quando morreu aquela mulher, ele foi tranquilo. Tinha um bando de inquérito. Falou: deixa eu ficar sozinho com a defunta aqui. Deixa eu trocar umas ideias com Dorcas aqui. Deixa eu trocar umas ideias com essa defunta. Ele falou: defunta, eu preciso de você. Não assusta comigo não. A glória do meu ministério teve que tirar Ananias e Safira. Tranqueira que fica com manipulação, usando o dinheiro de Deus para manipular. Quando Deus fala, Deus tira e ainda mata. Agora, aqueles que servem na casa de Deus, eu quero dizer para você: morreu um discípulo fiel, Deus quer que nós ressuscitamos. É isso que ele disse. A história de Pedro mostra isso. Dorcas, ela fazia de tudo para trazer suprimento para a casa de Deus. Com as suas mãos trabalhava, né? O pastor Adeildo deu €1 para cada discípulo lá, e ordenou que eles multiplicassem, sabe? E o grupo da pastora Sandra estava ganhando de todos. Estava, né? Mas só que tinha o grupo, era da Sandra e dela, e tinha o grupo da Ketri e da cunhada, da irmã do pastor, da pastora Adriana, né? Pastora Adriana. E a Ketri passou um fiozinho para o pai dela. E
Não deu uma oferta grande, deu uma oferta de R$300 e um ar-condicionado. Quando faltava 2 horas para o último dia fechar o banco, alguém falou: pastor, trouxe o dinheiro do ar-condicionado. Eu falei: eu não vendo fiado, que é uma oferta das nações. Diga: oferta das nações não se vende fiado. E ontem elas estavam bravas comigo porque elas perderam para a equipe da Catherine lá. Perderam por pouquinho, né? Mas perderam, né? Eu falei para ela: liga para o papai. Ela podia ter ligado para mim. Eu pedi uma oferta para ela. Primeiro eu ia pedir a da Catherine, porque eu não posso pular, né, a hierarquia. Depois eu pedi a oferta dela. Deus faz o que Ele quer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se você já leu o livro Apóstolos Pés Sangrentos. Eu gosto de ler biografia. Compra esse livro e lê. Esse homem, ele discipulava uma pessoa 6 meses. E ele dizia: você vai para lá e eu vou para cá. O que eu tinha para te dar, eu já te dei. Pratica, vive e faz discípulo. 6 meses. Não era 6 anos, 12 anos matando pessoas com teologia, não. Ele não era um matador, ele era um ativador. Porque às vezes você é advogado porque o mesmo que é advogado de acusação, não pode ser de remissão. Aquele que te diz que você nunca vai prestar, nunca pode dizer para você que você vai prestar, porque ele já disse: desse jeito você nunca vai prestar. Nunca ele terá autoridade no reino do Espírito, porque ele já declarou a sua desgraça. Então cuidado com as suas palavras, porque as pessoas erram, as pessoas caem, e nós levantemos eles. As pessoas tropeçam, e nós saramos a unha deles, e dizemos: vai em frente, vai em frente, vai em frente. Quero começar uma central de treinamento de discípulos muito forte lá no Recife, para implantar igrejas. E estou em busca de 30 cidades que não têm mais de 1% de evangélico. Até ano passado não tinha, no Nordeste. Nós temos cidades que não têm 1% de evangélico. Arruma um discípulo, arruma uma central de treinamento no Nordeste. O Danivaldo tem discípulo que quer ir para o Nordeste, tem outros que querem. O Lázaro, a igreja do Lázaro, se tirar os nordestinos de lá, sobra só o Lázaro, que é filho nordestino. Diga comigo: Jesus ativou eles. Mateus 20, 40 e 41. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai ter dia que tu vai encontrar seus discípulos dormindo. Acho que eu estou errado. É 26. Onde eles estão dormindo é 26, 40 e 41. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses vigiar comigo? Por que ele se dirigiu a Pedro? Porque Pedro tinha falado assim que morria por ele. Qual é o discípulo que você pode falar com ele de uma maneira mais forte? Aquele que sempre se expressa: estou contigo, não abro, vou até o fim, der o que der, eu aguento, eu não retrocedo, eu falo. Porque tinha, ele não falou Pedro, Tiago e João. O que ele falou, Pedro? Pedro falou: eu morro por você. E agora ele precisava de 1 hora de intercessão, e ele estava dormindo. Diga comigo: se achar dormindo, acorda eles. E ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é. Diga: o espírito nasceu de novo. Por isso que Jesus falou que o espírito está pronto. Nós não pecamos no espírito, nós pecamos na carne. Por que pessoas pecam? Porque elas dormem em vez de orar. Diga: achou dormindo, acorda. Aqui é um lugar muito difícil para orar. De tempo em tempo eu chamo a turma toda, dou aquela sacudida legal, vamos embora. De me trouxeram um problema de um crente, estava tempo na igreja. Eu falei: depois que ele tiver 7 dias na igreja de manhã com a esposa dele orando, porque tropeçaram antes do casamento, estão sofrendo a consequência, eu ponho as mãos sobre eles. O pastor trouxe essa situação, eu digo: depois eu vou. Por quê? Porque eu não vejo eles lá. Eu fiz 3 reuniões de família, eles foram para o shopping, não sei para onde eles foram.
Vou não. Shopping não cura ninguém. Oração da madrugada cura. Diga, achou dormindo, acorda e avisa que a carne é fraca. Aqui em Mateus 20, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai ver os discípulos brigar por causa de posição. Eu não vi ninguém aqui brigar por causa da posição da Terezinha aqui no congresso. E a do Kelvin, que fica ali atrás, aquele cabeludo que fica, quando eu oro ele está com as mãos me guardando. E a Terezinha, além de interceder, ela cuida dos banheiros ali. Meus discípulos não brigam por essa posição. Você vê tititi aqui por causa esses bichinhos que ficam aqui, ó, isso aqui, não sei se tem demônio, o que é. Não sei se na tua igreja tem alguém que briga por esse negocinho aqui, tem? As pessoas querem esse negocinho aqui, né? Dá vontade de passar pimenta. Mas vão falar que é demônio. Eles brigam por aquilo ali. É isso aqui. E interessante, Jesus falou para eles que um homem ou uma mulher ia crescer quando ele estivesse disputando lavar banheiro. Eles se indignaram, né, por causa de Tiago e João falar com a mãe deles para ter posição. Concede que meus filhos sentem à direita, à esquerda. Jesus falou, olha, vocês não podem beber o cálice. Não é do cálice. Eu pago o preço, pastor, eu estou disposto a pagar o preço. Você já ouviu a pessoa que falou assim, pastor, eu pago o preço que for para pagar. Eu pago o preço de andar contigo. Quem já ouviu isso? Quem é pastor já ouviu isso, né? Não diz isso para você? Descobre se esse camarada está na tua igreja ainda. Tem gente que quando termina o ano faz 10 propósitos. Eu quando termino o ano eu digo, Senhor me perdoa o que eu pequei e não deixou pecar muito esse ano. É a oração que eu faço, só essa. Me perdoa o que eu errei, que eu não dei conta. Passa o lápis aí e me dá força só para continuar caminhando e buscando a sua face. É porque esse ano eu vou fazer isso, ou tudo que tu prometeu, ou tu vai convencer Deus com isso, tu vai arrumar juízo. Quando eles se indignaram, diz assim 24, ora ouvindo isso, os 10 se indignaram contra os 2 irmãos. Queriam pegar de pau, grupinho de indignação por causa de posição. Então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores e os povos, os ímpios, dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre ele? Não é assim entre vós. Ele está dizendo, não é como Jezabel, não é como o mundo. O mundo, aquele que tem dinheiro, o maioral, ele põe o outro para trabalhar para ele, ele põe o outro debaixo dos pés dele. E ele disse, olha, não é assim convosco. 26, não é assim entre vós. Sabe quando eu falo de democracia? É o demônio, a democracia é o demônio que mais traz juízo sobre a igreja. Tem tanta gente abrindo a boca que quando vai ser julgada, vai borrar as calças por causa do julgamento. E chegou o tempo do julgamento de Deus. Aqui, ele diz, ó, você ainda é mundano, você pensa que nem o mundo. Você acha que você vai me adorar? Eu vou deixar agora você ter uma posição, porque tua mãe fazia galinhada para mim, fazia arroz com piqui. Jesus ia comer arroz com piqui, frango caipira na casa deles. E aí, por causa dos frangos, dá uma posição para meus meninos, querendo influenciar com piqui, frango caipira, achando que agora eu vou ungir o João Batista, apóstolo, porque lá tem frango caipira com piqui, né? Aí o Edmar vem e fala, lá também tem frango caipira com piqui. Aí todo o Vale do Araguaia quer ser apóstolo, né? Sinop também tem piqui, mas pouco mais tem. Mas tem mais frango caipira que lá, viu? Porque eu já trouxe caixa de isopor cheinha de frango caipira de Sinop, viu? Que meu pastor me deu, né? Aí eu peguei o mesmo rumo dele. Meu pastor Denivaldo, que nessa área ele é meu pastor, viu? Eu botei ele fazer horta, depois estou aprendendo a fazer horta com ele. E agora nós já temos uma frangaiada de gigante lá. Peguei um discipulado dele nessa área, se bem que eu sabia criar isso. Não é assim entre vós, pelo contrário. Diga comigo, você quer ser grande? Porque ele diz assim, quem quiser tornar-se grande. Ah, pastor, eu não quero tornar-se grande. Eu acho que você pensa que você já é. Esse instinto de querer crescer e de querer ter poder, ele veio de Deus dentro do homem e da mulher. Foi Deus que plantou você para conquistar.
Foi Deus que plantou dentro de você o desejo de ter poder, de ter autoridade, de conquistar, de ter a bênção física, de ter autoridade espiritual, de ter domínio. Foi Deus que fez nós para conquistar. Ah, eu não quero nada, então você não nasceu de novo. Você está desviado e ainda está noiado. Ele diz assim: aquele que quiser ser grande. Quando eu fiz essa pergunta, se você quer ser grande, você vai dizer: eu quero ser grande. Aquele que quiser ser grande. Então, se você quer ser grande, está aqui. Seja aquele que sirva. Seja aquele que lava o piso. Entende? Tem uma discípula da Darcino. Hoje ela perdeu aqui. Mas do José Rodrigues, ela nem entendeu o que o José Rodrigues disse. Ela achou que ela tinha sido repreendida. Eu vi que ela ficou meio assim. Ele falou assim: ele está contabilizando. Você buscou água, não deu certo, quis, trouxe de novo. Ele fala assim: ele está contabilizando. Por quê? Porque se você servir um copo d'água para um profeta, você tem galardão de? Você veio várias vezes, trouxeram café. Ele falou assim: irmã, ele está contabilizando. Você não entendeu o que ele falou, né? Ele falou: cada vez que você vem aqui, sua conta vai aumentando no céu. Foi isso que meu pastor disse. Entende? Alguns de vocês entenderam o que ele disse, né? Alguns não entenderam, que não sabem como é que é a maneira de ele liberar a bênção. Ele liberou uma bênção. Ele falou assim: Jesus está contabilizando. Porque ela trazia água, ela cuidava, ela estava aqui na hora do CD. E ele falou assim: essa irmã da sua igreja? Eu falei: é de um discípulo nosso, não é daqui. Ela tem visão de servir. Ela tem visão de servir. Tem outro que não. Está caindo um trem ali. O trem está aqui, está balançando, o pastor está tremendo. Ele fala assim: tomara que caia, tomara que caia, tomara que caia. Pastor, não tem isso dentro da igreja? Tem. Aí vira lá: veio, você me deve 10. Tinha apostado 10. Uma falou que não caiu, outra falou que caiu. Ela viu que ela podia ir lá fazer aquilo. Tá mais, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando se fala de crise, todo momento da crise precisa haver um acerto. Só que você observa que nessa crise aqui, era uma crise por posição. E aí Jesus falou assim: você tem que ser pequeno para você ser grande. Você quer ser grande financeiramente? Serve seu líder financeiramente. Você quer ser grande em lealdade? Seja leal. É assim que funciona. Ele falou: o mundo tem uma maneira, o mundo compra. O mundo governa pelo poder, nós pela humildade, que aquele que desce, Jesus sobe. Ele falou: é muito simples isso aqui. E ele resolveu aquela questão. Só que no capítulo 21 de João tinha uma outra questão. Era a questão de quando uma pessoa está excluída e você não sabe. Se você vê no dia que o anjo encontra Maria Madalena, o anjo diz assim, acho que lá em Marcos, se eu não estou enganado, 14:7. Avisa os discípulos que encontram Jesus na Galileia. Tudo bem. Só que daí ele falou assim: e manda avisar a Pedro. Já pensou, eu aviso os pastores, e daí eu digo: e avisa o Adarcino. Por que eu tenho que avisar o Adarcino se eu mandei um aviso para os pastores? Pedro, aquele negócio dele falar que não conhecia, deu uma facada num, ele falou: esse negócio eu não vou mais no ministério, né? Ontem o irmão falou que comigo que ele estava ruim no ministério por causa de umas coisinhas poucas. Aí eu contei uma história que quando meu pastor fez 70 anos, amanhã o José Rodrigues faz 77 anos. Eu acompanho essa data desde o ano 99. E essa semana alguém tinha me dito que ele estava fazendo 74, discutiu comigo. Então eu não conheço meu pastor. E aí, quando ele fez 70 anos, nós tínhamos subido no monte, e eu queria descer tanto do monte, e quando ele vê que tem um pastor angustiado querendo descer do monte, ele dá sempre um textinho, né? Êxodo 24:12, ele abre e lê para a gente às 12. Moisés sobe no monte e fica lá, não desce, e eu vou te dar as tábuas. Aí ele segura a gente mais um pouco, chega lá, só está os pés da galinha na panela, né? Aí, estou brincando, Deus sempre guarda o nosso, viu? E aí,
Ele fez uma sequência toda. A sexta-feira ele jejuava seco por santidade nos olhos. Não sei se ele está nesse propósito, mas por anos, toda sexta-feira, o José Rodrigues jejuava seco. E deu 6 horas. Eu vi que não estava rolando muita janta ali às 6 horas não. Lá tudo é pontual. 6 horas lá não é 6:05. Não sei se alguns de vocês já acompanharam um pastor chegar atrasado assim numa reunião dele, ele para de falar, manda dar uma salva de palmas para aquele pastor, que ele tinha uma coisa mais importante para fazer do que a palavra de Deus, né? Esse é o meu pastor. E aí ele me chamou lá no escritório, ele falou assim: esse homem aqui, ó, tá parecendo que tem 18 anos. E eu estou encrencado com esse homem aqui, falando com ele mesmo. E agora, às 8 eu tenho uma palavra assim, 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 eu tenho que ensinar lá. Me deu meio um esboço, falou: você vai lá na escola de missões ensinar isso, porque hoje eu não vou nem deitar e nem dar água para esse homem até a meia-noite. Esse homem, eu estou jejuando aqui, eu estou sentindo que esse homem não está mais se dobrando para jejunozinho seco até 6. Hoje eu não dou água para esse homem. Esse homem aqui está com a cisma de 18 anos. E foi até meia-noite com o jejum seco. Voltei lá pelas 10h30, fui para o meu quarto. Ele estava na sala andando, orando, sabe? Por santidade. Será que eu aprendi esse dia? Será que esse dia Deus fez para mim? Será que eu estou contando isso é só para mim, filhos? Tem ideia do que é isso? A busca pela santidade. Aqui em João 21, Pedro caiu as folhas de Pedro tudo, sabe? Pedro estava mal. Só que ninguém sabia. É ruim demais quando as pessoas não sabem que você está mal, né? E você já observou, pastor Daci, que você pode estar mal. Chega um discípulo e conta um problema que no mesmo problema teu, tu ora e Deus age. Já viu isso, João? Você está mal, chega o discípulo e Deus, você não pode dizer que Deus não vai agir, né? Mas você queria tanto que Deus agisse naquele dia na tua vida, e chega outro com um problema maior e você fala: e Deus vai agir, meu filho. E Deus é tão bom que Ele age. Os discípulos correram tudo para a casa do irmão Pedro. Eles não sabiam que Pedro pisou na bola tão feio. Pedro se excluiu, falou: eu vou largar, não quero mais não dou mais conta não. E Pedro falou: eu vou pescar. Os caras tinham tanta confiança naquela firmeza, naquele impeto de Pedro. Foi na hora: nós vamos contigo, temos junto, Pedro. Vamos, onde é que você for pescar, for pregar, se for para o monte, onde é que Pedro pisar e começar, nós já somos a sua equipe, Pedro. E eles não sabiam que Pedro estava ruim. E Pedro queria mostrar que estava ruim. Uns mostram pelo semblante. Pedro tirou a roupa. Algum aqui já foi cachaceiro na beira do barco, sabe o que é ficar peladão na beira do rio, não é, Gilson? O negócio é feio, né? Depois que tomou 2 tubos, o homem começa a andar com a cueca velha, tá nem aí, né? Teone deu uma encarada no Elias ali, então, você nunca fez isso. É, né? Sabe, Pedro ficou nu porque ele queria mostrar: estou desviado, não quero mais nada. E Jesus chegou lá e primeira coisa ele chamou de filho. Diga comigo: eu penso que estou desviado e meu líder não desistiu. Mas por que acontecem essas coisas com a gente? Porque essas coisas é transferível. Você pensa que é o pior tempo da sua vida, e aquele tempo está sendo um tempo de terminando um tempo e começando outro tempo, né? Terminando um ciclo, e às vezes você termina um ciclo tão desanimado, lascado, né? E sabe quando Moisés subia o monte? Aquele Salmo 90 ele fez antes de libertar o povo. Ele falou assim: dos 70 aos 80 é só enfado e canseiro. Acho que Moisés botava a coisa numa pedra e ficava apertando as juntas. E ele falava: eu pensando que Jetro ia morrer, é eu que vou morrer. Cabeça branca. E ele começou a falar de Deus, das coisas de Deus, e Deus já movendo nele. Porque quando Deus começou o ministério dele, a primeira coisa que ele fez foi matar um cara. E Deus falou assim: você mata? Então cai da minha mão aqui. Aí Deus começou um processinho com ele. E aquele processinho demorou só 40 anos.
Mas um dia ele falou: olha, dos 70 aos 80, é melhor morrer. Quando ele falou assim, morrer, Jesus falou assim: como é que é, Moisés? É melhor morrer? Quem de vocês já teve um dia que falou: Senhor, eu quero morrer? Ninguém aqui? Só eu que faço essas coisas? Vocês estão igual eu. Eu quero morrer. E Jesus falou assim: é agora eu vou lá. Vai sobrar um lugarzinho naquela irmã para mim. Vai sobrar um lugarzinho. Pedro estava desse jeito, estava mortinho. Eu quero morrer. Moisés falou: eu quero morrer. Tira a sandália dos teus pés, porque onde você pisa é lugar santo. 40 anos de ministério, hein? À vista do menino, e foi levado para o céu. Pastor, como você sabe disso? Acharam o corpo dele, ele não apareceu lá depois falar com Jesus. Era um corpo glorificado. Será que era? Por que Pedro queria fazer barraca para corpo glorificado? Era um corpo que tinha o DNA transformado por jejuns de 40 dias, que suportava a glória de Deus. Mas não vou entrar nesses assuntos que não é meu não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele chama Pedro, ele grita, chama de filho. A primeira coisa que no momento de crise ele liberou uma palavra: finança. Diga comigo: abençoou. Relacionou, tinha pão e peixe. Diga comigo: está desistido? Libera uma palavra de bênção, come junto e depois deixa fluir. Pastor, para mim ir na casa de vocês tudinho comer é mais difícil. Você pega o buzu, o seu carro e vem aqui. A última vez que nós viemos aqui, nós fomos para o shopping. Eu e o João Batista veio aqui. A única coisa que deu errado lá, totalmente errado naquele dia, que o time dele ganhou do meu. Só isso. Foi: Deus, tu está agindo mais a favor desse homem do que de mim, né? Não sei que maldição que foi aquele dia que o Flamengo deu um ataque no Grêmio. Mas nós era no Santos. Aquele dia eu estava torcendo para o Santos. Era o Santos. Sei de Santos. Nós fomos comer pizza e conversar. Esses dias eu falei para alguém: vamos para o lugar comer pizza. Não, mas ele não sabe que eu tenho o meu cantinho da pizza. Eu tenho um lugar no shopping, lá no Serra. Você vai na última mesa lá do canto. Quando eu vou lá, ela está lá. Muitos pastores eu levo lá. Eles acham que lá é um lugar bagunçado, eles nem vão lá. Lá você fala, lá nós ora, lá nós se arrependemos, lá nós confessa pecado, faz tudo lá. Quando eu falei: mas pode ir para a sua casa. Eu falei: na minha casa vai chegar a cada 5 minutos um. E o telefone, você larga o telefone com o William aqui e vamos lá. É 3 horas de revelação lá. Veio alguém incomodar nós, João? Ninguém. Esse dia o Derlei Júnior estava passando uma luta. Eu falei: vamos ali. Eu não tenho dinheiro. Eu falei: mas eu tenho. Pronto, vamos para o shopping. Pensa numa noite, além de comer pizza demais, fomos muito abençoados, que o Espírito Santo vai para o shopping também. Para aquele cantinho, ele já mora lá, está esperando o pastor chegar lá. Lá o pastor chega debaixo de condenação e sai debaixo de unção. Amém? E às vezes eu vou para lá, não é para ouvir não, é para me falar também, né? Chamo o Valdemar e eu estou precisando falar. A luta está grande, está assim, eu sonhei assim, vamos agir assim. Amém? Jesus chamou Pedro, diga: abençoou, se relacionou, depois ele deu diretrizes para o ministério. Você observou que quando você está em crise, a primeira coisa que você pede para Jesus é diretrizes para o seu ministério? Parece que acaba teu ministério, parece que acaba a visão, parece que acaba tudo. Diga comigo: abençoou, se relacionou, sarou. Daí ele diz: olha, você fazia o que você queria, você mesmo te vestia, vão vestir você. Ele está dizendo: não vai ser como você pensa. E diz assim: e Pedro, sabe até onde ele foi aquele dia? A intimidade foi tão profunda aquele dia, que ele entendeu de que morte havia de... E quando ele entendeu de que morte morreu, olha a mente de Pedro. E João? Como é que vai ser o ministério do João? E esse? Eu falei: olha, se ele quiser que ele fique vivo até eu voltar, isso é um problema meu, não é seu. Eu estou tratando contigo. Você já observou quando Deus fala uma coisinha para você, você já quer que ele fale de um outro para você também? Eu vi uma coisa ruim acontecendo com o homem. Eu falei: Senhor,
eu estou pesado, não falei com ele. Ele falou assim, não, se eu quisesse que ele soubesse, eu falava com ele. Ele está obstinado. E lá em Mateus 28, depois que Jesus faz isso aqui, ele diz um negócio tão bom para eles. Uma palavra tão forte. Diz assim, no versículo 18, eu gosto de uma palavra que tem aqui nesse 18, não sei se você já viu ela. É Jesus aproximando-se, não é eles que foram para Jesus. Porque havia um temor, havia uma crise. Ele diz, Jesus aproximando-se, falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Diga comigo, Jesus, com vontade de ficar perto. Quantas vezes você pensa que ele está longe, né? E ele está tão perto. Eu estava passando uma luta, talvez a pior de todas, há uns 3 anos atrás. E o Bertelli me ligou. E aí, querido? Tudo bem? Estou falando baixo para Leviatã não ouvir, ele está do teu lado. Eu só liguei porque era uma grandona. Se era uma pequenininha, eu nem falava. Essas pequenininhas a gente chuta elas só para ver elas vir braba de novo. E ele falou, vai tudo bem? Eu falei, vai tudo bem. Tudo bem mesmo? Eu falei, você já leu 2 Reis 4, quando a mulher falou, vai tudo bem? E ele falou assim, você está melhor que ela? Você ainda está falando? E aí ele entrou no Cantianevia, sabe? E aí ele me falou que tinha 180 nações disputando esse lugar e oprimindo a igreja. E Deus tinha me colocado aqui e eu não podia parar. Francisco está ali, é minha testemunha. Eu falei, Francisco, eu vou sumir, você vem para a igreja. E assume a igreja. O William não estava aqui, o Devanzir não estava aqui. Eu falei, esses meninos não vão aguentar a pressão. Confere, Francisco. Confere. Francisco, eu vou vazar. Se vira. Eu vou ungir você meu vice, não vou voltar. Agora ele vai ser ungido quarta-feira aqui, mas não é meu vice não. Eu vou ungir ele com uma unção chamada Pastores do Mercado. Para ser pastor, aonde ele está, ele tem que ser pastor. Dentro do fora ele tem que ser pastor, no açougue ele tem que ser pastor, na rua ele tem que ser pastor. Chico é pastor de Cuiabá, do Mato Grosso, do Brasil. É um pastoreio totalmente esquisito. Mas foi anos tanto para eu entender o ministério dele, como para ele entender o ministério dele. Mas ele e a esposa dele entenderam o ministério dele. Ele tem que ser pastor aonde ele está. Aonde ele está, ele tem que servir. Ele não é pastor de denominação. Luiz Hermínio chama de endemoniação, né? Observa o que Jesus disse. Jesus aproximando disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, diga comigo, ide. Você observou que a gente tem muito vinde? Eu sei que Jesus falou vinde a mim, mas é vinde a Ele, não é vinde a você. Quando você vai, eles vêm a Jesus. E de portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar algumas coisas. Ah, está todas aí na tua Bíblia, alguém viu que tinha todas aí? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco alguns dias até a consumação do século. Está todos os dias aí? E fala para mim que a gente não pensa que Jesus mentiu. Que você para, vai para o teu quarto e fala assim, não adianta. Jesus não está comigo não. Às vezes tem uma fraquezinha sua que você não acredita mais que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O diabo começa a soltar flecha, condenação, acusação, e você pensa, agora acabou. Jesus dependesse de você ser santo demais para fazer a obra não estava feita até hoje, viu? Ele depende muito da obra que ele fez lá na cruz. Nós choramos, se lavamos. Hoje Jesus queria me dar uma lavada, ele não deixou eu dormir. E eu comecei a adorar. E eu comecei a dizer que ele era o rei de toda a terra.
Antes dos trovão. Quem escutou os trovão essa madrugada? Foi bom, não foi? Veio os trovão. E eu só consegui depois, eu pedi para o leão rugir. E depois eu comecei a rugir. É impossível você se relacionar com a santidade dele e não ser tocado com a santidade dele. É impossível também se relacionar com a Globo e não ser tocado com a unção do finado Roberto Marinho. É? Você decide quanto dele você tem. Você luta pelo que você quer. Entende? Você que coloca em primeiro lugar ou em segundo lugar. E então lá em Atos 1:8, vai lá para Atos 1:8. Ele colocou um limite para você. E hoje eu quero colocar esse mesmo limite para você. Você pensa que Jesus não colocou um limite? Versículo 6 diz: então os que estavam reunidos. Diga comigo, os que estavam. Essas coisas assim, quando é simples, quando diz Jesus veio para eles, é bom você sublinhar, porque outra vez que você vai ler, você não vai ver. E diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo da restauração de todas as coisas do reino de Israel? Respondeu: não vos compete conhecer os tempos, as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até confins da terra. Aqui é o limite. Quando você chegar nos confins da terra, você parou. Lembrei de um testemunho. Quando uma vez eu passei por um lugarzinho de crise. Quem já passou por crise aqui, faz assim para mim. Um pastor abençoado que hoje está lá no Espírito Santo, colhendo as suas obras e mentindo para muitos. Talvez um dia ele conserte. Ele foi totalmente usado por Jezabel, porque eu dei poder a ele. Deus mandou eu dar poder a ele, que eu não conhecia ele. Eu conhecia aquele homem por fora. Eu não conhecia quem estava lá dentro no governo de Jezabel. E então ele me colocou numa situação de provação. E eu sempre digo, é melhor ser José do que os irmãos dele. Viu? É melhor ser vendido do que fazer parte dos que vendem. É melhor lavrar nas suas costas que você sentar num grupo onde se reúnem para lavrar nas suas costas. É melhor mentirem de você do que você mentir deles. É melhor você ser a vítima, porque você vai para o lugar de morte. Só que eu peguei minha caminhoneta, vim aqui em Cuiabá. Tinha um evento de adoração aqui em Missões. E a pastora Luciana, que é uma profeta, filha de José Rodrigues. Eu tenho amizade com todos os filhos de José Rodrigues. Mas a Luciana é profeta, e por ela ser profeta, os profetas se atraem. E aquele dia eu fui com a Kétria e a Lara para o altar. Elas eram bem adolescentes. Faz 9 anos, quase 10 anos isso. E nós nos ajoelhamos. Cedo eu tinha dito: Jesus, eu sempre trabalhei com as minhas mãos. Eu não preciso de igreja nem de crente. Eu quero ir embora daquela cidade. Eu começo a trabalhar. Se você quiser que eu abra uma igreja, eu abro. Mas eu quero te fazer um pedido: não deixa faltar comida na minha casa. E me dá condições de me ajudar minhas filhas, para as minhas filhas não ser envergonhadas por um pai vagabundo. E aquela profeta fez esforço para vir de lá para cá. E o violão dela tinha um rabicho. Acabou, ela, no meio da adoração, ela arrancou aquela corda que fica no violão, aquele fio aqui. Veio lá e se ajoelhou e me abraçou. Disse: filho, você pediu hoje cedo isso. E ele falou assim: eu vou trazer até dentro da tua casa pessoas. Te levo para a Europa, te levo para o Oriente Médio. Ele falou assim: e você terá discípulo nos 5 continentes da terra. Tua mesa será abundante. E de tuas filhas, quem cuida sou eu, quem trata sou eu. E um dia um pastor me ligou, estavam reunidos aqui falando das tuas filhas. Coitada das filhas deles. Então, uns que nem filho consegue ter. De tuas filhas cuido eu desde quando você não me servia. E a profeta citou
situações que eu passei, aonde Deus cuidava das minhas filhas. Diz, quando você passava o rio cheio de canoa com a moto em cima e tua família para vir fazer compra, que tuas filhas, uma tinha 3 anos e outra 1, eu estava contigo naquele lugar. E Deus usou aquela profeta para dizer coisas que só eu sabia aquele dia. Mas eu te chamei para os confins da terra, está tudo no meu controle. Mas às vezes a gente grita a alma, grita a carne, grita, a gente pensa que Deus perdeu o controle. Coloque-te de pé. Ele é só um instrumento. Isaías 54:16, ele diz assim: fui eu que criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, também criei o assolador. Nenhuma arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos que servem ao Senhor, que procede de mim, diz o Senhor. Você foi chamado para ativar, você foi chamado para liberar, você foi chamado para enviar, você foi chamado para ir. Nossa mente está cheia de doutrinas. Eu sei que Deus usa muitas situações para tratar com você, porque Ele nos conhece no meio da tempestade, Ele nos conhece no meio da crise. Livro de Oséias, capítulo 5, versículo 15, ele diz que por um tempo o Senhor se afasta, e estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. De madrugada me buscarão. E ele diz que ele fere, e ele sara, ele quebra, ele liga. No segundo ano ele nos fortifica, no terceiro ano ele nos ressuscita. Qual é o terceiro ano? Quando Deus começa a trabalhar uma morte na tua vida, naquela área você tem que morrer. Sabe quando é o terceiro ano? É quando você estiver mortinho. Aí Ele vai mudar aquela história. Quanto demorou o terceiro ano na vida de Moisés? Fala. Demorou uns 40 anos. Ele quebrava o pescoço dos outros. Quando ele diz assim, no segundo ele nos dá força, é que você não está aguentando, que você está desistindo. Aí Deus te dá uma palavra profética, você recebe uma unção, você recebe uma ativação, e aí você, não, agora dá para ir. Eu quero dizer para você que às vezes a situação que está em nós foi Ele que criou. Ele é muito bom para criar, é o próprio fogo dele que está queimando, que está agindo. Paulo diz, que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 4, ele diz: amados, parece que uma coisa estranha está acontecendo com nós. E às vezes é estranho a maneira dele queimar, dele tratar, dele fazer. E ele diz: encomenda a tua alma ao fiel Criador. Diga comigo, se relacionar. Diga, vim para a presença dele. Pedro estava nu lá no barco. Pedro veio para a presença dele, se relacionou. No relacionamento ele diz, ele trata com Pedro, ele cura Pedro, e depois ele diz sobre diretrizes do ministério. Só que eu observo não por você, por mim. É que nos piores momentos você está longe dele, você não está se relacionando, mas você quer que ele fique dando detalhe do que vai acontecer. Aí eu venho por causa do problema, não venho por causa dele. Geralmente quando eu vou para um lugar, eu quero dizer para vocês, quando terminar o congresso eu vou vir para o meu cantinho aqui, e não é por causa de problema, é por causa de umas coisas que, onde eu vou ministrar, precisa ter uma unção. E essa noite eu vi que eu preciso ficar escondidinho um pouco, e Deus mudou até a minha agenda lá no intensivo para isso. Mas eu vou vir por causa de coisas que eu estou vendo dele, não de aflições minhas. São poucas as vezes que a gente vai buscar Ele por causa das coisas que você vê que tem que cumprir. A maioria das vezes você fica em desespero. Quando você vê que não dá mais, você vai, socorre-me. E Ele é bom, Ele pega você na mão e volta para o barco. Depois a tempestade acaba. Mas primeiro você grita para o socorro, depois Ele pega na mão, depois Ele vai caminhar contigo até o barco. Daí Ele diz: para, mano. Os meninos aqui estão apavorados. Os meninos aqui estão um pouco de medo. Pai, nós oramos.
E oramos em nome de Jesus, que a tua bondade, que o teu favor nos envolva e envolva com graça, com sabedoria, e que cada homem, cada mulher aqui não exerça domínio sobre as pessoas, mas seja um ativador, como você foi dos discípulos, dos 12, dos 70, liberando poder, liberando autoridade, liberando para eles ir, desafiando eles para coisas grandes acontecer neles. Que cada pastor, cada pastora aqui olhe para o seu discípulo e diga: você fará algo maior, você fará algo maior. Que o Senhor coloque uma palavra profética e dê a eles um coração destemido, para que os seus filhos sejam maior do que eles. E eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Amém?